Finanças em casal não é algo tão simples, né, Lu? O dinheiro não é o motivo, a razão dos problemas, não. O dinheiro ele pode potencializar os problemas entre o casal. Eu vejo 4 maneiras dos casais se organizarem, que não tem um jeito certo. Tem o que funciona e o que não funciona. Vamos, Luciana Salvadora de casamentos! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Bora Dominar. Eu sou Luciana Fiô, personal trainer da vida financeira. Estou aqui mais uma vez para te ajudar você a dominar suas finanças, aproveitar mais sua vida, conseguir investir de verdade, conseguir economizar sem sacrifício e tudo isso de uma forma simples. Hoje a gente está trazendo mais um tema aqui para te ajudar nisso. Então você que está me vendo no YouTube ou me ouvindo no Spotify, no Deezer ou em alguma das outras plataformas de áudio, fico muito feliz de você estar aqui também, aqui comigo. Além de mim, está aqui do meu lado, Ina Tavares. Ina Tavares, sempre aqui com vocês, fazendo as perguntas que todo mundo quer saber para Luciana Fiô. Isso aí, a Dominadora Curiosa está aqui com a gente mais uma vez. E hoje, qual é a curiosidade do dia, Ina? Hoje a curiosidade do dia, eu acho que é minha e de todo mundo que divide a vida com alguém do lado, marido, mulher, que se juntou, que namora, sei lá o quê, que vive junto, que é finanças em casal. Não é algo tão simples, né, Lu? Não é simples. Esse tema é bem pedido pela galera que me segue. Bem pedido, porque é um desafio. Para muita gente é um desafio. Eu olho para os casais que não têm problemas financeiros e eu falo, me dá umas dicas. Que não tem algum debate, que não discute alguma coisa, que não tem ideias diferentes sobre esse assunto. Você acha que todo mundo que tem dinheiro vai ter algum problema em casal? Você acha que pode ter dinheiro no bolso e ter problema Eu acho que tem mais problema quem não tem dinheiro no bolso. Pois é. E sabe por que eu acho que isso acontece? Porque eu vejo o dinheiro como um potencializador. Ele potencializa alguns comportamentos. Então, a gente vê um casal passando perrengue financeiro e brigando muito, a gente pensa que o casal está passando perrengue, está brigando porque está sem dinheiro, né? Mas eu acho, e isso é uma coisa importante já para a gente começar a conversa, a gente vai falar aqui de finanças, de organização para casal, mas eu acho que o dinheiro é um potencializador. Que aquele casal, se tiver dinheiro, se ele ficar bem financeiramente, eu acho que ele vai continuar tendo outras brigas por outros assuntos. Porque, na verdade, o dinheiro, ele potencializa aquilo que a gente é. Uma pessoa, tem gente que pensa que, aquele cara, cheio do dinheiro, super arrogante. Eu acho que uma pessoa que é cheia do dinheiro, super arrogante, ela seria arrogante mesmo sem dinheiro. Porque com menos dinheiro, talvez ela tenha menos chance de ser arrogante, né? Sim. Enfim, o dia a dia dela, as atividades dela. Agora, quando ela é uma pessoa com muita grana, e aí usa muitos serviços, aí ela trata mal as pessoas que prestam serviços, né? Então, o dinheiro potencializa algumas características, as boas também. Então, uma pessoa que é muito legal, que é muito boa, muito caridosa, se ela tiver dinheiro, ela vai ser super caridosa, né? Eu vejo o dinheiro como potencializador. Então, uma coisa já importante para, de repente, para as esposas, para as namoradas ou para os esposos e os namorados que estão aqui ouvindo ou assistindo a gente, é pensar nisso. O dinheiro não é o motivo, a razão dos problemas, não. O dinheiro ele pode potencializar os problemas entre o casal. Eu acho que quando tem problemas por questões financeiras e o casal está brigando, quase se separando, é porque tem outras coisas que não estão bem. E aí precisa olhar para essas outras coisas também. Mas hoje a gente aqui vai falar de finanças. Vamos falar de dinheiro? Porque aqui não é terapia de casal, então eu vou ficar aqui onde eu consigo, né, me situar. Então vamos falar de finanças em casal. E brigar por falta de dinheiro, que né? Se for pra brigar por causa de dinheiro, vamos brigar por causa de muito dinheiro. Dividir milhões, dividir helicópteros, iates, que é super possível aqui no domínio das finanças. Isso aí. Então, assim, uma coisa que sempre me pergunta é se tem uma forma ideal para se organizar financeiramente em casal. Você acha que tem um jeito certo pro casal? Acho que tem um jeito certo, mas eu acho que tem um jeito certo para cada casal. Boa. Porque demorou um tempo até eu e meu marido... demorou pra gente conseguir encontrar a forma que dava certo pra gente. Até a gente encontrar essa forma, foi briga, tinha briga. A gente acabou uma vez, sabia? Sabia, claro, porque eu tô falando sabia vocês que estão ouvindo e vendo a gente, porque uma vez a gente acabou o nosso relacionamento por um dia, 24 horas, eu liguei pra Lu, por causa de dinheiro, óbvio, e aí eu liguei pra Lu, e aí eu falei, Lu,
me salva, vem aqui ajudar a gente. Eu nem lembro, acho que eu nem te contei que eu estava acabando por causa de dinheiro. Eu só falei assim, vem aqui, porque está num perrengue e a gente precisa de ajuda. Foi logo no começo, assim, há muitos anos, quando a gente se conheceu, logo que a gente se conheceu. Isso tem, sei lá, deve ter uns 4 anos, 5 anos. Então, Tem você 5 falou anos. assim, a gente estava terminando, a gente terminou por causa de Por dinheiro. causa de briga de dinheiro, porque sempre tinha briga por causa de dinheiro. Ah, você que gasta muito, você que gasta mais. Então, mas avalie uma coisa, Ah, considerando isso que a gente estava falando no início, que o dinheiro é um potencializador. Você concorda que tinham outras coisas que não estavam funcionando no casal e que o dinheiro fez aquilo ficar latente, sim, com né? certeza. Estilos de vida diferente, coisas que a gente queria para as nossas vidas diferentes. Então ele queria uma coisa, eu queria outra. E aí a gente não conseguia se alinhar e refletir isso nas finanças. E aí eu lembro que você foi lá, daí você fez a nossa fotografia financeira juntos. E aí, olha, isso aqui é o que vocês têm, isso é onde vocês podem chegar nos próximos meses. E aí eu achava que assim, não tinha pra onde ir, que a gente tinha que pegar um empréstimo, que a gente ia ter que se virar. E aí ela chegou e em 3 meses estava tudo organizado. E assim, primeiro que em 30 minutos ela já organizou toda a nossa vida financeira, em 3 meses estava tudo organizado. E hoje, olha que coincidência, nada é coincidência, né? Hoje a gente comemora 7 anos juntos. Ah, que lindo, Saindo daqui do parabéns. podcast, vamos comemorar. Que Então bom. funcionou. Penamos, mas a gente conseguiu encontrar um jeito que funcionou pra nós dois. Pois é, eu penso assim, que não tem um jeito certo. Tem o que funciona e o que não funciona. Nas finanças eu acredito que tem muito disso. Não só para os casais, mas todo mundo quando vai se organizar financeiramente, tem o que funciona e o que não funciona. Eu, quando ensino no curso, por exemplo, no curso Domine Suas Finanças, eu ensino a fotografia financeira, que eu falo em todo podcast. Então, se você voltar a alguns podcasts, você vai ver até eu explicando o que é a fotografia, a rota financeira. Eu falo no Pergunta para Lu, me segue lá no Domine Suas Finanças, no @Domine Suas Finanças. Então, assim, existe um método que eu criei. Mas esse método vai funcionar para 100% das pessoas? Eu acho que não. Eu acho que deve ter alguém que não vai se adaptar, eu acho que pode ter alguém que não vai gostar e tá tudo bem. Tem funcionado para todos os alunos que se empenham, né, em praticar. Então, eu acho que tem as coisas que funcionam e as coisas que não funcionam. E para os casais também é assim. Para algum casal vai funcionar de um jeito e para o outro casal vai funcionar de outro. Então não tem o certo e o errado. Mas tem algumas formas, eu trouxe até aqui, assim, eu vejo 4 maneiras dos casais se organizarem. Cada uma das maneiras tem um lado bom e um lado ruim. Ah, boa. E aí eu acho que é interessante que cada um tenha essa visão e veja o que pode funcionar, né, na sua relação, no seu relacionamento. Como você falou, né, o problema, no caso, não era a falta do dinheiro, o problema era a falta do dinheiro potencializando os estilos de vida diferentes, os pensamentos diferentes, Sim. né? E aí isso fica mais latente e a relação fica complicada. Vamos, Luciana Salvadora de casamento. Gente, se eu não quer salvar o casamento por causa de dinheiro, fica aqui, hein? Já Então, salvou o meu, então já estamos começando bem. vamos lá. Então, assim, tem 4 maneiras. Existe uma maneira que é a maneira de, assim, finanças completamente juntas. O que é finanças completamente juntas? Eu nem estou falando de necessariamente uma conta conjunta. Isso é uma coisa que todo mundo me pergunta, se precisa ter uma conta conjunta. Não precisa. Essa coisa da conta conjunta é uma coisa meio antiga, assim, da época dos nossos pais, que não existia conta digital, que conta em banco a tarifa, né, tinha que pagar a tarifa, hoje a gente só paga se quiser, tarifa alta, que não tinha muita informação sobre investimentos, então as pessoas juntavam seu dinheiro numa conta só para o gerente do banco ir lá e dizer, olha, vocês têm muito dinheiro, então toma esse investimento melhor. Isso é uma coisa mais antiga. Agora a gente já sabe que não precisa de nada disso para investir, não precisa de nada disso no banco, a gente não precisa nem pagar tarifa. Então não precisa ter conta conjunta. Mas se o casal quer ter uma conta conjunta, tudo bem, tomara que seja numa que não paga tarifa, né? E aí você vai ter sua conta conjunta, o casal, cada um recebe o dinheiro e coloca ali naquela conta. E vai fazer uma fotografia financeira única do casal e uma rota financeira única do casal. Ou seja, vai criar lá quais são as metas de gastos e o dinheiro vai todo entrar tipo num saco só, que é uma conta só, e esse dinheiro vai então sendo pago, vai pagar todas as despesas, né? Uhum. Eu quero bater na madeira, porque Deus me livre essa daí pra mim. Essa daí é esquisita, né? Imagina a mesma conta, aí meu marido vai, R$ 10 de cigarro todo dia, eu ia querer matar ele. Então, essa daí, eu acho que tem uma vantagem da ideia de unidade. Talvez pareça mais simples organizar, né? Talvez o casal sinta ali que ele tá muito unido naquilo tudo. Mas eu acho também que tem essa coisa de você perder um pouco sua individualidade, né? E que, de repente, quem ganha mais se sente meio injustiçado. Imagina, um ganha 5 mil, outro ganha 1.500, aí põe tudo num bolo só e... né, um dinheiro só, como se fosse uma pessoa só. Eu também não curto muito essa não, mas tem gente que gosta, para algumas pessoas vai funcionar. Sim. E tá tudo bem, eu acho que essa é uma forma. Tem a outra forma que é tudo completamente separado.
né? Cada um vai fazer sua fotografia financeira, ou seja, cada um vai definir suas metas de gastos, aonde vai usar seu dinheiro, cada um vai fazer a sua rota financeira, que é a fotografia de todos os meses, e você enxergar, né, como que o dinheiro vai entrar e sair todos os meses. E aí, se tiver alguma coisa para pagar junto, pode dividir meio a meio, ou, não, você paga o gás e eu pago a luz, aí define, né? Mas tudo separadinho. Eu acho que, assim, essa forma parece mais justa, porque aí cada um cuida do seu, né, fica mais separado. Então, o lado positivo é que parece um pouco mais justo. Não tô achando muito justo, não. Porque, por exemplo, a pessoa que ganha mais, ela vai dizer, vamos no restaurante que a conta vai dar R$ 600. Aí a que ganha menos vai dizer, tá bom, você paga pra mim? Só se for isso, né? É isso aí. Eu acho que esse é o lado ruim. A gente pensar, inclusive, em projetos, né, mais de longo prazo. Imagina assim, vamos fazer uma viagem para a Europa? Vamos. Custa 5 mil, só que as vidas são separadas, né? E aí, sei lá, 10 mil para o casal, vamos supor, uma super viagem. E aí o casal, um ganha 1.000 e pouco, o outro ganha 5 mil. De 5 mil consegue mais fácil pagar suas coisas e guardar dinheiro para viajar. E aí pode ser que a viagem nunca seja realizada porque a outra parte não consegue, né? Então começa a criar, aí é que a gente vê assim, é dinheiro que tá faltando? Não, não é dinheiro que tá faltando. Tá faltando uma melhor organização para o casal. Então para alguns casais isso não vai funcionar. É por isso que não tem o certo e o errado. Cada casal precisa avaliar o que funciona para eles, né? E também avaliar o momento do casal. Então, de repente, o casal acabou de se juntar, todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa, funciona isso separado. Afinal, acabou de se juntar. Eu também acho que no início, talvez seja uma boa manter separado, né? Sim. Um casal que tem 6 meses, 7 meses juntos, namorando, morando junto, ou então casou, tem 1 ano de casado. Então, tem uma certa adaptação. Eu acho isso importante. Eu não entro num relacionamento torcendo para acabar e eu nem acho que ninguém deva fazer isso. Mas eu também não entro num relacionamento com a certeza absoluta de que aquilo vai ser para sempre, porque é eterno enquanto dure, né? Eu não acho que... Eu já tive relacionamentos que eu estava super envolvida, de alguma maneira ali na hora da paixão, ai meu Deus, é para sempre, e não foi para sempre, né? Quem nunca? Então eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque é um assunto importante, é o seu dinheiro, é a sua independência, e a gente acaba vendo, por exemplo, muitas mulheres se tornarem dependentes financeiramente de homens e se manterem no relacionamento. Talvez o contrário também aconteça, mas é mais comum uma mulher ficar dependente do relacionamento e não se separar, se manter numa relação infeliz, às vezes até abusiva, por conta de dinheiro. Sim. Então a gente precisa tomar conta do nosso dinheiro desde o início, desde antes do relacionamento, desde o início do relacionamento, ter uma visão clara, né? Não vamos viver num mundo cor-de-rosa, porque a gente sabe que relacionamentos podem acabar. Sim, a gente não vai torcer para isso, a gente vai eu acho até que se programar dessa forma, se organizar entendendo o momento financeiro do casal, é até em prol do casamento, né? Eu não estou dizendo aqui que, não, toma cuidado, separa o seu dinheiro no início, porque pode separar e acabar. Não, não é isso. Separa o seu dinheiro no início, porque esse é o momento. Conhece mais a pessoa, conversa mais sobre dinheiro, e aí vai construindo um relacionamento mais sólido. Sim. E quantas pessoas de fato se juntam, casam mesmo, sem nunca nem ter conversado sobre isso, né? Muitos. Tem muita gente. Não, porque ninguém conversa sobre isso. Amigos quase não conversam sobre isso. Família, né? O pai com o filho, a mãe com a filha. A família não conversa. E aí você reconhece um cara, ou, né, conhece uma menina, sai com ela, começa a namorar, você vai falar de dinheiro? Não vai, você vai deixando para depois, de repente tá já marcando data do casamento e não conversa nunca, né? Então eu acho que é importante, assim, seria legal que a gente passasse a falar mais de dinheiro, que não fosse um tabu falar de dinheiro em qualquer situação, para que os casais, assim, que recém-casais, né, até namorando só, já começassem a falar sobre isso, fizessem os seus planos de casamento já conversando claramente sobre dinheiro, né? Então eu acho que essa coisa do tudo separado pode ser legal no início de relacionamento. Então, e para casais que têm mais ou menos a mesma faixa. Renda, exatamente. Então, tudo junto, tudo separado. Tem uma outra forma que seria o proporcional, que quem ganha mais contribui mais, né? Então, alguém ganha 2 e o outro ganha 6. Então, o que ganha 6 ganha 3 vezes, né, o que o outro ganha. Então, ele pode contribuir 3 vezes mais, né? De repente, pegar o aluguel, dividir por 4, um fica com 3 partes e o outro com uma só. Eu gosto desse. Eu acho que é interessante também, quando tem essa grande diferença, né, de renda. O nome disso é equidade. É, isso aí. Agora, também cria essa impossibilidade de realizar alguns projetos, principalmente para quem ganha mais, né? Porque aí a viagem, por exemplo, para a Europa, né, 10 mil, um vai pagar 1/4 disso, enquanto o outro paga 3/4 disso, né? E aí pode ser que fique pesado para outra pessoa, mesmo ela ganhando mais, afinal ela está pagando tudo, ela está pagando mais. Então também tem essa questão. O que eu acho que vem funcionando muito, que é o que eu vejo que a maioria dos meus alunos aplica, é a flexível. A flexível, na minha visão, é o seguinte:
Conta conjunta ou conta separada, não importa. O que faz diferença não é a conta. O que faz diferença é o planejamento, a fotografia e a rota financeira. O que é a flexível? É você ter uma fotografia financeira do casal, uma rota financeira do casal, mas existir uma individualidade ali dentro. Quando a gente cria a fotografia financeira, a gente define, eu chamo de potes, né? O pote do aluguel, o pote da luz, o pote do gás. Então, primeiro o casal vai sentar e conversar e cada um vai definir ali, de forma flexível, quem assume o quê. Sem uma regra que seja necessariamente tudo proporcional, sem uma regra que seja meio a meio, sem uma regra que um assuma tudo. Não, vai sentar e conversar. Olha, eu então pretendo pagar isso aqui, você paga isso aqui? Beleza, paga isso aqui. Então, você cria a fotografia financeira, define os potes e cada um se torna dono de algum daqueles potes. Esse é um ponto importante. O outro ponto é, cada um do casal vai virar um pote ali dentro. Então, vai ter o pote Ina, e vai ter o pote marido da Ina. Então, tem o nome ali de cada um. Então, tem o dinheiro dos dois se junta e o dinheiro vai para o aluguel, o dinheiro do outro vai para o gás, se divide assim e vai ter uma parte do dinheiro que uma parte vai para a Ina e uma parte vai para o marido da Ina. E aí, nessa parte, ninguém mete o bedelho. O marido da Ina não pode, não vai cutucar em nada o dinheiro da Ina e vice-versa. E não interessa com o que está gastando. Não interessa se ele está gastando com o cigarro dele. Isso é um problema dele. Então, assim, é o pote dele e o seu pote. E ter um pote conjunto dos sonhos. E aí uma definição de como que a gente vai atingir esse sonho. E de forma flexível, conversando. A gente quer fazer a viagem para a Europa que custa 10 mil? Quer? A gente ganha a mesma coisa? Vamos então dividir? E aí todo mês a gente tem metas iguais de guardar uma parte do nosso dinheiro? Ok. Ou, você ganha 3 vezes mais que eu. Você concorda que você pague 3 vezes mais que eu? Não, vai ficar pesado assim, a gente nunca vai conseguir fazer. Então vamos dividir, eu pago 80%, um paga 80%, o outro paga um pouco mais. Então, como é que a gente vai fazer para os nossos sonhos, né? Discutir, conversar sobre sonhos. Eu lembro de uma pessoa que uma vez me mandou uma mensagem, disse assim, não consigo convencer a minha esposa a organizar a vida financeira. Já fiz de tudo, já mostrei a planilha, já fiz os cálculos com ela, mas ela não consegue parar de gastar. E eu falei, esquece planilha. A sua esposa não vai se controlar nos gastos por causa de uma planilha. Talvez ela se controle nos gastos por causa da viagem para Cancún, sei lá. Então não é a planilha, são os sonhos. Então não conversem sobre planilhas, conversem sobre sonhos, sobre o que vocês querem realizar. Então eu acho que a maneira flexível, como o nome já diz, né, que traz mais flexibilidade para o casal, ela vai demandar mais conversa. E muitas vezes os casais não querem conversar. Mas aí o problema não é dinheiro. O problema é o casal não querer conversar sobre coisas que são importantes para o casal. E aí não vai ser só dinheiro, vai ter alguma outra situação que vai pedir mais cuidado do casal, de vamos sentar, vamos falar sobre isso, que o casal também vai evitar. Então não é um problema de falta de dinheiro, é um problema de falta de diálogo. E diálogo é uma coisa super importante no relacionamento. Essa maneira flexível foi a que salvou o meu casamento. Foi a que funcionou pra gente. Porque era isso. Quando eu vi meu marido gasta R$300, eu sempre falo isso, né? R$300 por mês de cigarro. Outro dia, deixa eu até contar, de bastidores do podcast. Outro dia a gente tem um grupo, eu, ela e ele, porque a gente já faz trabalho juntos, né? Ele também trabalha com vídeo. Outro dia ele mandou um áudio. Que história é essa que todo podcast vocês estão falando de mim? Mas é isso, mas conta aí. É claro, se vocês não falar mal de você, não tem graça. Então, essa flexível foi a que salvou o meu casamento, porque toda vez que eu via, todo mês, a gente fazia a nossa fotografia financeira, eu botava lá R$300, cigarro Kleber, eu queria morrer e matar ele junto. E aí eu começava, depois que eu fiz, sei lá, o terceiro mês, eu falei, sacanagem isso, ele gastar R$300 por mês de cigarro, e eu não, comecei a botar embaixo, cigarro Ina, R$300. Pra eu gastar a mesma coisa, só que obviamente eu não gastava com cigarro, eu ficava R$300 pra mim pra eu fazer o que eu quisesse, porque a gente realmente colocou todos os nossos gastos juntos em uma planilha só. Só que aí tinha isso, a gente ficava brigando um com o outro, eu chegava com um brinco novo, chegava com roupa nova, nossa, eu me sentia super controlada e eu trabalho, eu não preciso ficar também prestando conta nem de cigarro, nem de roupa, ninguém é um saco, ninguém gosta disso, né? E aí foi quando você deu essa dica de fazer a fotografia juntos, mas deixar potes separados como se fossem mesadas. E aí eu chamo de mesada mesmo. Os nossos dinheiros são basicamente a mesma coisa, quase a mesma coisa. As nossas rendas são flutuantes, mas às vezes eu ganho mais, às vezes ele faz. Às vezes eu faço mais dinheiro, às vezes ele faz mais dinheiro. Então no fim do ano é mais ou menos a mesma coisa. E aí eu coloco no mês mesada Kleber, mesada Ina.
E tem aquele dinheiro que aí ele gasta com cigarro, com o que ele quiser, e eu compro minhas roupas, meus brincos e fico muito feliz. É isso aí, eu acho que mantém essa individualidade, né? E mantém também essa coisa do casal conversar sobre o que é importante conversar, né? Exato. Porque senão fica fomentando discussão à toa, né? E aí tem esse pote dos nossos sonhos juntos, tem a nossa reserva de segurança juntos, inclusive depois a gente fala sobre isso. Mas uma coisa legal é que hoje eu lido eu mesma com 3 fotografias financeiras diferentes. A do casal, a minha, porque aquela mesada que eu recebo por mês, eu tenho outra fotografia financeira. Que aí, ó, que esse dinheiro aqui é só meu, eu posso gastar o que eu quiser. O que que eu quero gastar com isso? E aí eu também faço os meus potes dentro da minha própria mesada. E separei também a fotografia financeira da empresa, porque também tinha isso. A gente morava junto, trabalhava junto também. Então o nosso dinheiro não só misturava entre nós dois, mas misturava entre nós dois e o nosso trabalho. Ótimo. Então era uma confusão generalizada. Legal, foi legal você ter tocado nesse assunto, porque tem muita gente que diz, e se o casal não tem uma renda fixa? É a mesma história, mesmo que não fosse um casal. Se você não tem renda fixa, isso não é motivo para você não dominar suas finanças. Pelo contrário, se você não tem uma renda fixa, é aí que você precisa dominar a sua vida financeira. Porque se eu ganho todo mês um salário, tá tranquilo dominar aquilo ali. Eu já sei quanto de dinheiro entra, né? Eu vou me organizar. Agora, se eu não tenho um salário, aí é que precisa dominar. E tem gente que fala assim, eu não domino minhas finanças porque eu não tenho uma renda fixa. Não, você tá doido. Exatamente porque você não tem uma renda fixa que você tem que dominar. Então, como é que faz, assim, por exemplo, a sua situação é ótima de exemplificar, porque é até a mais complexa. É um casal, ambos, né, são autônomos, ambos trabalham, têm o seu negócio, né, e que hoje o negócio também está separado, né? Sim, a gente separou também o negócio. Mas isso tem pouco tempo, tem alguns poucos então, meses. Então, cada que um tem a sua empresa, Sim. E aí cada um recebe o dinheiro, seu pagamento da empresa, e esse pagamento vai junto para a vida do casal, que forma uma única fotografia, isso. E dentro dessa fotografia, cada um tem o que vocês chamaram de mesada individual. Isso. Né? Então, olha só, gente, esse exemplo é ótimo. Você tem uma empresa, você é um pote da sua empresa. Quando a gente fala muito aqui de fotografia, e quem está ouvindo a gente falar sobre isso pela primeira vez, precisa assistir os outros podcasts, precisa assistir todo o Pergunta pra Lu, que tem lá no IGTV, lá no Instagram. Então tem muito conteúdo já onde eu explico sobre isso e vários outros vídeos no YouTube, só pra gente não ficar toda vez ter que explicar de novo o que é a fotografia. Mas então você faz a sua fotografia financeira da empresa primeiro. E aí dentro da fotografia financeira da empresa, o seu pagamento é um pote, né? E aí esse pagamento da empresa do Kleber, esse pagamento da empresa da Ina, né, que vai pro Kleber, que vai pra Ina, esse é como se fosse o salário deles. E aí eles juntam numa fotografia única do casal, e nessa fotografia única do casal tem um pote, que é o pote mesada Kleber e o pote mesada Ina. Perfeito. Parece complicado, mas isso é uma questão de habilidade. Né? A Ina está contando aqui que já houve um momento que eles quase se separaram. Porque nós separamos 24 horas. 24 horas nós separados. Nós nos separamos por 24 horas. Porque eles não conseguiam se entender com relação a isso. Mas não é impossível fazer isso. É uma coisa que demanda habilidade, demanda conhecimento. Que bom que você está aqui ouvindo, vendo toda essa explicação. E agora é a hora de colocar em prática, porque é super possível. Então, antes de entrar, eu até fui buscar alguns depoimentos assim, de alunas, no caso, que me contaram assim, o que aconteceu quando elas aplicaram tudo isso na vida, porque dentro do curso eu explico assim, mas aí a gente tem mais tempo, vou acompanhando. E por que eu quero trazer esses depoimentos? Porque eu sei que muita gente ouve a gente falar sobre isso, pensa, não, pra mim a vida não funciona. O meu marido é assim, a minha esposa é assim, comigo não vai dar. Porque a gente sempre acha que o nosso problema é muito diferente, né? Mas o curso Domine Suas Finanças já teve mais de 2.000 alunos, então aqui eu tenho vários exemplos de pessoas que conseguiram dominar as finanças e conseguiram trazer maridos e esposas para isso também. Aí teve uma pessoa que me escreveu e falou assim, eu resolvi comprar o seu curso, mesmo sem, tô amando o seu curso, eu resolvi comprar mesmo sem ter dinheiro e a princípio escondido do marido, porque eu sabia que depois desse curso nossas vidas não seriam mais as mesmas. Eu estava cansada de buscar solução e não ver mudança concreta. Aí ela diz assim, hoje meu marido já sabe, estamos assistindo juntos e foi muito positivo para nossa relação também. Agora a gente se comunica mais, a gente se reúne mais, a gente pensa juntos, a gente planeja mais, está sendo incrível. Então é uma coisa de adaptação mesmo, né? De a gente entender que isso vai ser importante. Ela falou assim, eu estava cansada de buscar uma solução e ela sabia que fazer o curso, as vidas deles não seriam mais as mesmas. Então é ter essa visão clara do quanto isso é importante. Não adianta a gente ficar ignorando. Teve uma vez uma seguidora falou assim, eu já tentei de todo jeito me organizar com meu marido, mas eu já desisti. Como assim desistiu, né? Se aquele relacionamento é importante para você, não dá para desistir. Desistir, que eu tô entendendo, é separar. Separou? Beleza, então
tocou a vida, né? Vai seguir, né? Vai seguir a vida, vai ter outro rumo e tal. Agora, desistir, continuar naquele relacionamento, não faz sentido desistir da vida financeira, porque é uma parte importante do relacionamento. Então não dá para deixar de lado. Teve uma outra aluna também que me contou assim, que ela comprou também o curso escondido, aí que quando ela comprou, o marido dela não percebeu muito, e aí teve uma parte do curso que eu falei assim, que eu falo dentro do curso assim, você comprou esse curso, então você precisa colocar isso em prática. Eu fico puxando as pessoas o tempo todo. Aí ela disse, quando ele viu isso, nessa hora o meu esposo escutou e ficou sabendo por você que eu tinha comprado, porque ele estava assistindo achando que era um conteúdo gratuito, tipo um podcast, né? E aí na hora ela ficou super, assim, ela ficou preocupada e tal, mas ela falou, expliquei, eu disse que seria muito importante a gente fazer juntos, que dessa vez nós vamos conseguir dominar as nossas finanças. Aí ela diz, depois de algumas aulas eu pedi para ele fazer a roda da vida financeira, que é um exercício, depois pedi para ele fazer os exercícios de reprogramação mental, é um outro exercício, e depois dessas aulas ele despertou. Aí ela diz, o que fez ele se interessar foi que assistindo às aulas ele percebeu que essa metodologia é altamente aplicável e criou uma expectativa real de dominar as finanças. Então, às vezes, a outra parte, né, não está enxergando muito bem que é possível, porque eu imagino que alguém vai ver esse podcast ou ouvir esse podcast e vai correr em casa e vai dizer, olha, eu vi isso aqui, tem 4 formas, tem tudo junto, separado, flexível, vamos fazer. Só que a pessoa não assistiu, a pessoa não está envolvida. E ela tá lá com a cabeça dela, né, com os pensamentos paralisantes às vezes, ou com as prioridades dela, ela acaba não colocando a vida financeira em prioridade, e aí a gente chega com essa novidade e pensa, até parece, né, isso aí não é nada, isso aí não adianta. Quando a gente fala assim, eu vejo os seguidores escreverem dizendo, eu preciso é ter dinheiro, né, me dá 50 mil aí que eu resolvo. Não é assim, não tem nada que se possa fazer se a gente não tem dinheiro. E não é assim, né, eu vejo que muita gente, tanto seguidor quanto aluno, diz, o meu problema hoje é não ter dinheiro. Mas quando entende o método e aplica, depois percebe que o problema não era falta de dinheiro. Se problema financeiro fosse falta de dinheiro, a gente não via tanta gente que ganha bem e que está endividado. Né? Quando a gente dá uma navegada na internet, vê Big Brother, que, né, perdeu o dinheiro todo, jogador de futebol que perdeu o dinheiro todo, Global, que ganha pra caramba e que está endividado. Galvão Bueno devendo 30 milhões, pois é, sei lá então, o quê. a gente vê tudo isso. Então o problema não é a falta do dinheiro, o problema é como lidar com aquele dinheiro. Mas tem que ter paciência, assim, para trazer, né, a outra parte, o marido, a esposa, trazer para essa conversa, e tem que trazer para essa conversa. Não adianta desistir, não tem como desistir. Só se estiver desistindo do relacionamento, Sim. né? E sabe o que eu acho também quando você faz a fotografia financeira junto com o seu marido e vocês se entendem ali naquela fotografia financeira que te poupa de umas discussões sobre dinheiro maravilhosas. Às vezes meu marido fala, quero fazer, todo dia ele quer uma coisa diferente, né? Quero fazer um curso de sei lá o quê, quero mergulhar em tal lugar, quero comprar uma televisão, quero fazer não sei o que lá. Tá bom, vamos aqui, ó. Tchuc. Aí não tem argumento melhor do que matemática. Matemática é uma ciência exata. Ou dá ou não dá. Coloca lá, quanto custa, meu amor? Custa tanto. Tá bom. Fotografia financeira, a gente consegue comprar. Sabe quanto é que a gente consegue comprar? Em tal mês. Ou, não rola, meu amor, você escolhe isso ou aquilo. Então não precisa entrar numa discussão marido e mulher de, isso é bom, isso é ruim, será que a gente troca Não isso? é mais a Ina que está dizendo isso. Exato. São as finanças a fazendo. matemática. Uhum. Tá aqui, olha. A não ser que você faça mais dinheiro, separe um negócio pra isso, não rola, não dá. Discussão encerrada, então pronto. Isso aí. Eu acho que isso é importante porque tem muita gente que pergunta assim, como é que eu vou influenciar meu marido? Como é que eu faço meu marido, né, querer se interessar por finanças? A gente não modifica ninguém. A pessoa é que tem que ter clareza, a pessoa tem que enxergar a necessidade da mudança, ela tem que enxergar quais são os caminhos que ela está tomando, né? Então, nesse caso que vocês já sentaram, já conversaram, já traçaram aí as metas, né? Já traçaram, criaram a fotografia, a rota financeira, vocês têm para onde olhar. Então, você não precisa convencer ele de nada, você não precisa influenciar ele, né? Ele tá vendo ali. Exato. Mas tem muita gente que ainda nem chegou nessa etapa e que aí tá preocupado. Como é que eu faço pro meu marido querer dominar as finanças? Isso. Inclusive, teve uma seguidora que mandou essa pergunta, assim, o meu marido, ele nem gasta muito, mas também não tá querendo economizar, ele tá acomodado e pra ele, de qualquer jeito que tiver, tá bom. Entendi. Então, eu sempre digo o seguinte, você não pode dar pra alguém aquilo que você não tem. Você só pode dar para alguém aquilo que você tem. E o que isso tem a ver com dominar as finanças em casal? Se você quer que o seu marido seja um super dominador das finanças, seja você. Seja você uma super dominadora das finanças. Porque eu vejo que muita gente que me escreve querendo mudar o marido ainda não domina as finanças. E a gente só convence as pessoas pelo exemplo. As pessoas não se convencem por aquilo que a gente diz. Elas se convencem por aquilo que a gente faz.
Se você quer educar seus filhos, criança, né, para ser educada, você não vai educar uma criança dando bronca, dizendo o que ela tem que fazer e você dando exemplos contrários. Ah, você tem que comer legume, tem que comer verdura, e aí você tá lá comendo uma pizza, né, na frente da televisão. Você não vai conseguir convencer a criança assim. E os maridos e as esposas também não vão ser convencidos com aquilo que você diz. Ah, você tem que parar de gastar, você tem que passar a investir, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Faça você. E é isso que acontece no curso Domine Suas Finanças também. Eu vejo que as alunas conseguem dessa forma. Elas entram muito escondidas, né, como eu falei ali naquele depoimento. Elas compram um curso escondidas, começam a assistir. Elas começam a ficar tão maravilhadas de ver os efeitos de domínio das finanças na vida que elas passam a falar muito daquilo, com as amigas, com a família e também com o marido, mas mostrar resultados. Não adianta só falar, ai, que legal, dá para dominar as finanças. Não, olha que legal, esse final de semana eu vou fazer essa viagem aqui. Olha que legal, nesse mês eu tô sempre no negativo, mas esse mês, olha que tem R$ 500 na minha conta. Olha que legal, comecei a investir, já tem um mês e olha quanto tem no meu investimento, né? Então mostrar com fatos concretos. E aí eu quero ver o marido não se interessar, a esposa não se interessar pela possibilidade de realizar coisas que sem dinheiro ela não está realizando. Teve uma aluna que fez isso, ela se organizou, aí quando passou mais ou menos uns 2, 3 meses, ela foi na rota financeira dela, chamou o marido, falou, olha aqui, ó, eu organizei as nossas finanças e aqui eu tô vendo que em tal mês a gente consegue comprar aquela moto. E o cara tava querendo uma moto há muito tempo. E ele achava que ele nunca ia conseguir comprar aquela moto. Ela falou, olha, da forma como a gente está, se a gente manter isso daqui, sei lá, daqui a 3 meses, né? Ela já estava há 3 meses, seriam 6 meses no total. Ela falou, daqui a 3 meses a gente compra aquela moto à vista, né? Não é consórcio, não é financiamento, era uma moto à vista. E aí o cara ficou super feliz, falou, o que é isso? O que você está fazendo? Me mostra aí o que aconteceu, que milagre foi esse? E aí ela mostrou o milagre, né? Que não é milagre, é domínio das finanças. E aí ela disse, ó, agora ele não quer mais saber de outra coisa. Ele chega em casa, ele quer olhar a rota financeira, ele vai fazendo muitos planos. Ele ficou muito mais animado. Então, quer influenciar alguém? Domine suas finanças você. Eu sei que é difícil, né? Vai ter, é difícil, eu sei que é um super desafio, mas os desafios estão aí para serem enfrentados. Se isso é importante para você e para o seu relacionamento, pega e faz, assume, entendeu? Conduz a situação, eu acho que isso é importante. Mas sabe o que acontece também com alguns casais? Inclusive até tô vendo por aqui, é que tem essa pessoa no relacionamento que eu estou falando aqui marido e mulher, gente, mas óbvio, pode ser mulher, mulher, homem, Claro, homem, claro. qualquer casal aí, de casal. qualquer maneira que seja. Tem uma pessoa do casal que super quer organizar, aí você falou, vai, faz, domina, faz o que você quer, mas pra poder fechar o mês, precisa juntar os dinheiros, cada um vai fazendo uma coisa. Só que aí a outra pessoa do relacionamento gasta antes do dinheiro de pagar, sabe? Tem gente que é super descontrolado. Aí faz o que com essas pessoas? Aí precisa de muita paciência e de muita conversa, porque a questão, como eu disse, não é dinheiro aí. Isso daí é um comportamento com o dinheiro que está refletindo, por exemplo, o fato de uma das partes, vou considerar aqui, sei lá, o marido. Se é o marido quem faz isso, o marido está simplesmente ignorando os planos do casal, está ignorando as conversas. Então, é duro a gente pensar assim, mas não é dinheiro o problema, entende? Não é dinheiro, é falta de conversa, é falta de parceria, né? Porque se o cara recebe o dinheiro e torra todo o dinheiro no início do mês, acha mó graça nisso e que se dane o domínio das finanças, vamos viver que a vida é curta, ali tem diferença de valores pessoais. E será mesmo que esse relacionamento vai pra frente assim? Então a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando de relacionamento. E eu falo isso muito tranquila porque eu já tive um relacionamento em que a gente tinha diferença, divergência de valores pessoais. É uma ótima pessoa, mas a gente discordava de muitas coisas. Só para você ter uma ideia, quando a gente estava junto, a gente morou junto, né, a gente foi casado, teve uma vez que a gente estava conversando sobre dinheiro e eu falei, ó, a gente precisa ter uma conversa, ó, isso aqui não dá, vamos fazer assim. E foi logo no início, foi quando eu comecei a dominar minhas finanças, já estavam dominadinhas, eu não investia, mas já tinha quitado minhas dívidas. E aí eu ouvi dele, ele dizer assim, nossa, mas você é tão cagona com dinheiro, você é cagona igual a sua mãe. Ele até falou assim. E a minha mãe é uma pessoa que, minha mãe morou na favela. Minha mãe hoje tem a casa dela, ela comprou a casa dela. Então assim, a minha mãe é uma pessoa que apesar de todas as dificuldades, ela conseguiu lidar com as finanças. Minha mãe não tem curso superior, minha mãe não teve educação financeira na infância, mas ela conseguiu lidar com o dinheiro dela. Então ela é uma pessoa conservadora, ela é uma pessoa que cuida do dinheiro dela. E aí ele falou, você é cagona igual a sua mãe. E aí naquele dia eu percebi que o nosso problema não era dinheiro.
O nosso problema eram valores. Ele enxergava o cuidado com o dinheiro como, sei lá, cagoneudice, né? E pra mim, aquilo ali era algo que eu estava construindo e que hoje, olhando pra trás, era o caminho que eu tinha que tomar, né? Era quando eu estava começando a dominar minhas finanças. Eu não sei como ele está hoje e como estão as finanças dele. Eu, de verdade, espero que esteja bem. Mas depois disso, depois de um tempo, eu percebi que não era o relacionamento que a gente, né, que a gente ia manter e que eu ia levar pra frente. Mas o problema não era falta de dinheiro. A gente não estava nadando no dinheiro, pelo contrário, a gente tinha muito que fazer conta com as coisas. Mas eu vi ali que o problema era divergência de valores, talvez falta de parceria em algumas situações, e tá tudo bem. Então eu interrompi e pronto. Deu um pé na bunda. Não, foi uma conversa mútua. Então, assim, os pés foram dados um no outro. Mas enfim, a gente se separou e tocou a vida. Agora, se é importante, se aquele relacionamento é realmente importante, se tem amor, se tem companheirismo, se a pessoa quer manter aquilo, então, assim, para de se iludir que o problema é dinheiro e olha para, de fato, onde está o problema, que é sentar e conversar, e é serem parceiros de fato, serem amigos, né? Porque, acima de tudo, os casais têm que ser amigos. Será que essa pessoa está pegando o dinheiro todo, torrando, te deixando na mão, está sendo sua amiga? Né? Então, eu também acho que essa conversa não tem que ser ameaçando, brigando, exigindo. Tem que ser com amor e paciência. Eu acho assim que se a gente mantiver na base do relacionamento amor, e tem aqueles momentos que parece que o amor não tá ali, né? Tem aqueles momentos que é difícil achar onde tá. Mas a gente pode achar. Se existe amor, a gente acha. A gente respira fundo, lembra das coisas boas, do que aquela pessoa faz de bom, né? Pô, me ajuda pra caramba, isso aqui é legal, isso aqui é legal. O problema é quando a gente não consegue achar essas coisas, né? E aí, de novo, o problema não tá no dinheiro, tá no relacionamento. Mas eu, quando tô pé da vida com alguma coisa, eu penso, não, mas olha isso aqui, olha o que ele faz e tal. Aí você muda o seu estado, né? E num outro estado você decide conversar sobre aquilo. Ô, Lu, você acha que é possível você saber se você dá match do seu perfil financeiro com o perfil financeiro da pessoa que você tá interessado? Ou que você, enfim, se já tá junto, ferrou, né? Eu acho. Tem isso, assim, de perfis financeiros darem match ou não? Sim, tem um podcast sobre perfil financeiro, né? Quem não viu, assiste, que a gente fala sobre o poupador, o negador, o gastador, o escravo e o dominador. Isso. Ou, no feminino, tudo isso, né? Que pode ser as mulheres também. Esses são os 5 perfis. E tem alguns perfis que é complicado de dar match, né? E é o que você falou, a gente só descobre depois que tá junto, porque ninguém vai conversar sobre isso no primeiro encontro, né? Qual é o seu perfil financeiro? Mas já dá pra ir pegando umas dicas. Então, se você assistiu o podcast, ou se você ouviu, ou se você assistir no YouTube o podcast dos perfis financeiros, é uma boa pra quem tá paquerando aí, tá Verdade. com crush. Verdade, porque a você gente já vai vendo. tem até um teste lá, né? E de repente, pelo teste, você faz o seu, mas você já consegue avaliar também do seu parceiro, da sua parceira, né? E ver qual é o perfil. Quais são os perfis que dão mais match? Não, eu vou começar pelos que não dão que muito não dão match, match. tá? Por exemplo, o poupador e o gastador. Vixe, Maria! Né? Aí é briga. Porque o poupador, e aí, gente, quando você assistir ou ouvir o podcast do perfil financeiro, você vai entender que ser poupador também não é de todo bom, não, né? O poupador é aquele que não gasta com nada, nem com lazer, e que também não sabe investir, porque até botar dinheiro em investimento tem medo, não quer perder dinheiro de jeito nenhum. O poupador, né, é assim. Imagina o poupador, esse poupador, com uma gastadora. Ou uma poupadora com um gastador. É confusão o tempo todo, né? Discussão o tempo todo. Não tem amor aí. Pois é, Tô brincando, vai ser complicado, mas é conversa, é paciência, é principalmente alinhar o que é uma prioridade para o casal. Beleza, você é gastadora, você gosta de se divertir, gosta de sair para jantar, legal. Mas provavelmente essa gastadora também gosta de viajar, também gosta, sei lá, de ter roupa legal, gosta de coisas que talvez esteja abrindo mão de tanto que gasta hoje, não consegue guardar para alguma coisa no médio prazo, ou até no longo prazo. Um apartamento que quer comprar, e aí fica sempre na casa, né, que está morando atualmente. Então, é mostrar para a gastadora ou para o gastador que tem coisas, né, que ela pode estar abrindo mão. E o poupador, por outro lado, ele não está se divertindo, fica muito estressado, né, acha ruim qualquer tipo de gasto. Então, lá nos perfis financeiros, a gente está, né, definindo cada um deles e até o que motiva cada um. Então, o match vai dar quando as motivações dos dois existirem. Então, a motivação do gastador e a motivação do poupador. Quando existirem essas motivações, aí vai dar match. Então, o casal tem que saber quais são as motivações, para isso ouve lá o podcast do Perfis Financeiros, e aí alinhar essas motivações e discutir sobre prioridades. Eu já entendi, gastadora, que para você é importante se divertir, ir para balada e ir para o jantar.
mas vamos criar esse sonho aqui juntos. E a mesma coisa, ó, poupador, já entendi que você não gosta muito de gastar dinheiro, mas isso aqui não é gastar, isso aqui é investir no nosso sonho. Vamos investir juntos no nosso sonho e aí criar uma coisa única. O casal é isso, é uma sociedade, é um projeto e aí os dois vão trabalhar juntos, né? Quando tem um casal que um é poupador e o outro é gastador, qual daquelas maneiras de organizar você acha que é mais indicada? Separa tudo, junta tudo ou flexível? Eu acho que a mais indicada de todas elas é sempre a flexível, porque a flexível exige conversa. Eu acho que só se tiver alguma característica assim, os dois ganham a mesma coisa e estão começando o relacionamento, separado, né? Mas mesmo no separado, você pode ter uma conversa e aí aquilo já não é tão separado assim, já vira flexível. Eu acho que de todas aquelas maneiras, a que mais vai funcionar para a maioria dos casais é a flexível. Vai, outro perfil, conta. Outro perfil, vamos pensar. Que não dá match, que é mais difícil dar match. O dominador e o negador. O dominador e o negador. Porque o negador é aquele que não quer olhar de jeito nenhum para as finanças, que passa no cartão, não sabe nem se tem limite, e nem olha a fatura, e no mês que vem já tá passando o cartão. Ele não quer saber, sabe? Ele não gasta muito, mas ele não quer saber. Ai, nem sei quanto tá na minha conta. Ai, não, tô com esse problema, mas não quero nem olhar para esse problema. Esse é o negador. E o dominador é aquele que, né, não existe problema, não existe imprevisto do dominador. Ele está sempre enxergando o que vai acontecer, porque ele olha a rota financeira. Então o dominador adora olhar uma rota financeira. Esse exemplo do casal que comprou a moto, né, o marido se tornou o dominador, porque ele passou a ficar apaixonado pela rota financeira. E aí imagina uma pessoa que é apaixonada pela rota financeira e o negador odeia olhar para a rota financeira. Então vai ser maior discussão. Aí o casal vai ficar lá, vem ver aqui na rota. E o negador não quer nem olhar, não quero ver isso. E vai ser maior discussão. Então, precisam também conversar sobre as prioridades. Com muita paciência, o dominador não vai o tempo todo ficar puxando o negador para olhar aquilo, porque aquilo é muito diferente para ele. Então, o dominador domina e discute quando for necessário com o negador. E o negador vai ter que ir deixando de ser negador. Mas, para isso, ele precisa entender a importância disso e a gente fala sobre isso lá no podcast de perfis também. Exato. E tem um outro que é muito difícil de dar match, que é qualquer perfil com o escravo. Que o escravo é aquele que reclama, o escravo é a vítima, o escravo é que começa a frase com o problema é que, né? Qualquer pessoa com escravo, talvez o negador seja o menos problemático, mas aí também é um casal problemático. O negador com escravo vai ser buraco na certa. Agora, o poupador com escravo, o gastador com escravo, o dominador com escravo vai ser uma tristeza. Porque o escravo é sempre muito pessimista. A gente precisa ter dinheiro para resolver, a gente nunca vai ter dinheiro, sabe? É muito pessimismo. O gastador é otimista, ele gasta porque, não, tá tudo bem, a gente dá um jeito, né? O poupador não quer pensar nesse pessimismo todo, o poupador não quer saber de problema. O dominador, então, né? Então, o escravo com qualquer um deles também é uma coisa complicada de dar match. Mas não é impossível. Eu de verdade acho, parece muito romântico, muito piegas falar isso, mas eu acho que se tem amor e diálogo, as coisas podem se ajustar. Por favor, né, Porque... gente? Não vai pôr o dinheiro acima do Exato, amor. porque não é o dinheiro. A gente está falando de dinheiro, mas não é o dinheiro que está atrapalhando, nem a falta do dinheiro que está atrapalhando. É a falta da conversa, é a falta da parceria, do companheirismo e a falta de usar esse amor que existe no dia a dia do casal. É lembrar do porquê que a gente está junto. A gente está junto porque a gente se gosta? Se a gente se gosta, então vamos fazer as coisas darem certo, né? Eu sei que parece um papo meio, até parece que é tão fácil assim. Eu não estou dizendo que é fácil, né? Por isso que muitos relacionamentos não duram, mas eu estou dizendo que é importante e é preciso. Agora tem algum que dá match? Dominador com dominador. Que lindo. Daí é óbvio. Não, eu acho que o dominador com o poupador é mais fácil mostrar pro poupador, né? O poupador, ele tá um passo de dominar. Ele tá meio medroso, assim, mas ele tá um passo de dominar. O dominador com o gastador, também o dominador consegue mostrar que, olha, nossos sonhos podem ser realizados. Esses de hoje à noite, mas também o daqui a 6 meses, daqui a 10 anos. Então, o dominador é poderoso. Gente, os dominadores são seres evoluídos. A pessoa que domina as finanças, ela consegue alinhar as prioridades e conversar até com o escravo. Até com o escravo. É o mais desafiador. O dominador vai ter mais trabalho, mas com todos os outros perfis. Então, por isso que eu digo, a mulher ou um homem que está reclamando do parceiro ou da parceira, faz a sua parte, domina você. Porque quando você estiver dominando de fato, as coisas vão ser bem mais fáceis depois. Você vai conseguir começar a influenciar com exemplos. Boa. Sabe o que aconteceu assim que também funcionou lá em casa? É que a gente delegou a tarefa de monitorar o dia a dia da nossa rota financeira, depois que a gente fez a fotografia financeira,
para uma pessoa só, que no caso fui eu. Eu nunca achei na minha vida, porque eu sempre fui negadora barra gastadora e nunca organizei isso, mas quando eu me juntei com meu marido e eu percebi que ele era negador barra gastador junto comigo, sendo que no nível mais elevado, eu falei, ferrou, vai ficar comigo esse babado. Então, esse ficou pra mim, então a gente se junta assim, pelo menos uma vez por mês e a gente organiza como é que vai ser o nosso mês, que é quando a gente faz a nossa fotografia financeira do mês. Mas quem paga as contas, quem separa as mesadas, quem passa a mesada sou eu. Porque se eu ficar, eu percebi isso, no começo eu queria que meu marido estivesse comigo toda hora, alimentando a planilha, mas isso era uma chatice, porque apesar dele já ter concordado comigo em fazer a fotografia financeira e traçar a nossa rota financeira, isso de eu querer que ele tá toda hora olhando lá e fazendo junto comigo era desgastante, porque ele sempre fala, daqui a pouco, aí amanhã a gente vê isso, tá bom, eu gostei disso, organiza aí pra mim. Era sempre, então eu percebi que, cara, deixa, sabe? Eu já consegui fazer a gente avançar muito, mas percebi que quando eu peguei pra mim essa tarefa de eu ser a diretora das finanças da casa, ficou muito mais fácil. Nossa, ficou muito mais fácil. Eu acho que vai ter que ter assim, alguém do casal mais responsável do que o outro pela vida financeira do casal, assim, quase que o gerente de finanças do casal, né? Isso. Eu acho que isso é importante, porque senão vai ficar batendo cabeça. E eu acho que dobrar ali os esforços desnecessariamente, porque cada um é bom em uma coisa, né? E tem uma frase que diz, concentre-se no que você é bom ou delegue todo o resto. Tem coisas na minha casa que eu não sou boa, eu sou péssima em lavar louça, por exemplo. Então eu não lavo louça na minha casa e eu também sou a gerente financeira da minha casa. Então é isso, tá dividido, sabe? Tem coisas da casa que ele me ajuda mais, eu cuido bem menos da casa e ele me ajuda bem mais, e nas finanças eu sou a gerente financeira do casal, né? Olha só, né? Se Que não gerente. fosse também. Mas então eu acho que não dá pra ficar ali batendo cabeça, tem que ter as reuniões. Que bom que vocês fazem agora mensal. Eu acho que para quem tá começando a dominar as finanças, tem que ser uma reunião no início, quase que diária, dependendo de como tá. Até arredondar ali no primeiro mês é quase que diária. E aí depois no segundo mês, pelo que eu vejo dos alunos, vira meio semanal. Aí às vezes assim, na segunda-feira para falar da semana, na sexta-feira para falar do final de semana. Isso não só para casais, às vezes nas nossas finanças pessoais, sozinhos também pode ser assim. E aí depois começa a ficar mais espaçado. Quando um assume a gerência, aí tem uma reunião de casal mensal, e aí esse que assumiu a gerência, né, uma vez ou duas vezes por semana, vai conduzindo ali. E essa reunião do casal, ela precisa ser uma reunião para definir as metas do mês, definir até as metas de receita, porque a gente não vai ficar falando só de cortar gastos, principalmente para os autônomos. Olha aqui, se a gente conseguisse aumentar nossa renda em 20% esse mês, a gente conseguia fazer aquela viagem, a gente consegue comprar aquele negócio, a gente consegue investir mais para nossa aposentadoria. Então, qual é a meta? Você no seu trabalho teria que conseguir mais uns 2 clientes. Poxa, eu consigo vender se eu vender mais 5 produtos. Então, criar metas e um ajudar o outro, um saber da meta do outro. Né? Se eu tô com você e eu sei que você precisa de mais 3 clientes, poxa, se eu tiver numa conversa com amigos, e a minha esposa, ela tá precisando, ela faz esse serviço, né? E aí isso é atuar em sociedade, isso é um projeto juntos. Então, as metas de gastos, as metas de investimentos, né? Eu sempre digo que tem que se pagar primeiro. Então, no início do mês, já separar aquela grana para os investimentos. Então, o casal vai fazer isso juntos, decide os investimentos juntos, estuda sobre investimentos juntos. Nos meus cursos de investimentos, também tem muitos casais que fazem juntos. Então, é muito importante essa conversa, ter um período, assim, um momento para conversar. E eu acho até uma coisa que eu gosto de fazer, não é uma conversa assim, abre calculadora, abre computador, uma conversa segunda-feira à noite, sabe, de repente um horário que não é legal, sabe, uma coisa meio pesada. Não, de repente num sábado, fazendo um jantarzinho à luz de velas com vinho, e vamos falar sobre isso também, um caderninho do lado. Depois a gerente financeira, se tem uma planilha, passa para a planilha. Sabe, mas talvez não funcione para todo mundo sentar na frente do computador e abrir uma planilha. Se de repente é um negador que nunca fez isso na vida, ele não quer ver aquela planilha. Então, abre um vinhozinho, pega um caderno, troca uma ideia, a gerente financeira ou o gerente financeiro toma nota daquilo tudo, da reunião, a ata da reunião, e depois senta sozinho e dá uma organizada. E de repente pode marcar uma segunda reunião só para dizer, ó, ficou assim, isso aqui deu certo. Isso. Mas é isso, é uma sociedade, né? É uma empresa, né? Um empreendimento, casamento é um empreendimento. E sabe o que é legal também quando tem esse gerente financeiro, que no caso sou eu, a gerente financeira, é que eu pago a mesada dele, né? Tá aqui sua mesada. E aí, quando a gente separou isso, sabe o que ficou legal? Presente. Que antes eu pagava meu próprio presente. Por exemplo, hoje a gente faz 7 anos juntos, eu não sei.
se ele comprou alguma coisa, porque se ele comprou alguma coisa foi do dinheiro dele. Uhum. Então as surpresas voltaram a acontecer, isso é legal também. E a confraternização de hoje é meio a meio? É meio a meio. Na verdade, a confraternização de hoje, ela tá no nosso já, na nossa fotografia financeira. Teve um pote Teve um confraternização. pote, aniversário Muito de bom, 7 gente. anos de casamento. Que orgulho, que lindos! O podcast de hoje é Só Finanças em Casais e Entre Parentes. Conheça a vida conjugal e financeira de Ina Tavares. No fim das contas, como ficou o seu que funcionou pra você? Você manda em tudo, tá aqui, ó. O meu, ele tem umas particularidades. A gente tem mais separado, porque ele tem mais responsabilidades. Ele tem filhos, né? Ele tem outras questões, então a gente tá mais separado. E eu sou a gerente financeira e eu sou a pessoa que ganha mais. Né? Então, a gente tem separado e eu assumo a maior parte das nossas despesas. Mas aí, vamos supor, tá flexível, tá separado com um pouquinho de proporcional. Tá Olha aí, assim. cada um vai A customizando. gente vai adaptando. Mas você falou que tinham 4 maneiras. A gente só falou de 3 até agora. Tudo junto, tudo separado, proporcional e a flexível, que mistura um pouquinho de todas elas. Proporcional. Então, o meu é uma maneira flexível que tem um pouquinho de separado com um pouquinho de proporcional. A determinados gastos, como eu ganho mais, eu pago a maior parte. E determinados gastos são bem separados, porque ele tem a vida dele, a responsabilidade deles com os filhos, né? E eu não tenho filhos, então É eu tenho verdade. as minhas. Aí a gente separa um pouco as coisas. Pô, eu gostei. Agora, eu já te ouvi falar uma vez que é legal juntar, fazer assim, mas investimentos fazer separadamente. Aí, como é que é o babado? Chegou a hora da gente falar de coisa séria agora. A gente tá falando de amor, de vamos lá, vamos juntar e tal. Vamos falar de umas coisas sérias porque a gente precisa considerar que existe a individualidade financeira. Quando um casal tá junto e ele começa a investir, não existe conta conjunta de investimentos. Então esse investimento vai ser feito no nome de alguém. E se é feito no nome de alguém, aí começa a envolver umas questões mais jurídicas. Você com o Kleber, se vocês vão investir, a conta vai estar aberta no nome ou no seu ou no dele. Se todo o investimento do casal começa a ser aberto numa conta dele, né, e aí, enfim, vocês se separam, aquele dinheiro está no nome dele, aquele dinheiro é dele. Aí vai depender de como foi a sua comunhão, né, o seu casamento. A história da comunhão parcial, né, e da separação total de bens. A comunhão parcial é aquela coisa que depois do casamento, o que foi adquirido junto é dos dois, então é dividido. E a separação total é sempre separado, né? Então e no meu caso com o Kleber, que a gente só se juntou e pronto. Pois aí chamaremos um advogado para entrar no detalhe, porque eu não vou entrar numa seara aqui que eu não conheço no detalhe, porque só tá junto, e aí, né, vai ter que ver o que a legislação diz sobre isso. Se vocês estão reconhecidamente como casal mesmo, e aí eu entendo que seja, depois de que vocês forem considerados um casal, o que é de um é do outro, né, e aí dividiria no meio, mas por outro lado, se tiver no nome dele, você tem que provar que tem investimentos no nome dele, e aí vira uma complicação. Então o que eu acho que é seguro para a independência da mulher, para a independência do homem também, para o casamento funcionar bem? Eu acho que quando começar a investir, investe um pouco no nome de um, investe um pouco no nome do outro e vai dividindo nos investimentos. E aí é óbvio que, né, cada casal é um casal, de repente o casal está casado com a comunhão parcial, então tudo isso vai ser dividido mesmo. Mas eu acho que se tem alguma dúvida com relação a isso, vai criando os seus próprios investimentos, porque aí investimento é bem, então já está no seu nome, uma parte está no seu nome, uma parte está no nome dele. E uma outra coisa que é muito importante que os casais não consideram é seguro de vida, porque os casais às vezes estão juntos e o cara ganha 30 mil reais e a mulher ganha 2 mil, ou o contrário, a mulher ganha 50 mil reais e o cara ganha 5 mil. E aí, de repente, uma das partes, a parte que ganha menos, morre, eles têm uma condição de vida, um estilo de vida, muitas vezes têm compromissos financeiros, né? E aí uma parte morre e de repente aquela renda vai embora. Então, num momento tão difícil da vida e ainda ter que arcar com tanta questão financeira complicada. Então, seguro de vida é muito importante, porque nesse momento a parte, né, o outro que ficou receberia uma indenização pelo falecimento, e aí num momento tão complicado tá pelo menos financeiramente protegido para não ter que esquentar a cabeça com isso. Então, seguro é uma outra coisa importante também. Então, eu acho que tem que olhar também para esse lado, né, esse cuidado, né, na perda de alguém ou na separação, esse cuidado de que a gente sabe que alguma coisa assim pode acontecer, né? O casal não está 100% protegido disso,
Então a gente precisa pensar nisso também. E aí, se alguém tem mais alguma dúvida assim, mais detalhada sobre essa questão, né, da separação total de bens, da comunhão parcial e tal, a minha sugestão é, né, cada um no seu quadrado. Então, procurar um advogado para entender melhor isso, para ver, né, como é que está a nossa situação, né, se de repente a pessoa nunca ouviu falar nisso e apenas se juntou, como é que ficaria, principalmente se, né, por exemplo, no meu caso, o meu namorado, ele tem filhos, então é uma outra situação, como é que ficariam os bens dele, né? Então, esse tipo de conversa é importante. E eu vou até te dizer que há pouco tempo a gente começou a falar sobre isso, a gente viu uma coisa na televisão sobre esse assunto e ele começou a puxar esse assunto. E aí, eu com os meus, né, eu não gosto de pensamentos negativos, e aí ele começou a falar sobre isso, eu falei, sério que a gente nesse momento vai discutir o seu falecimento? E ele, poxa, mas isso é importante? E na hora eu não quis discutir, sabe? Um domingo à noite, a gente curtindo o nosso domingo. Eu falei, poxa, a gente vai falar da sua morte nesse momento, jura por Deus? E aí eu não quis conversar, mas depois eu vi que isso é importante, né? E é importante para ele queria falar sobre isso, ele tem filhos. Então, são conversas que não são agradáveis, mas em algum momento é importante você falar sobre isso. E quanto mais a gente adia, mais aquela coisa que tem importância pode virar urgente, né? Uma coisa importante que a gente não trata, ela um dia pode virar urgente. E aí isso é mais complicado ainda. Então, mesmo sendo desagradável, eu tô pensando nisso agora, vou puxar uma conversinha qualquer dia, ó, aquilo que você queria falar, fala aí. Bora fala, agora. Chegou fala o agora, momento. fala, porque quando é importante pra pessoa, né, vamos deixar ela falar. Um casal que tem a renda toda junta. Um casal que tem a renda toda separada. Um casal que tem a A renda... renda não, o planejamento O financeiro, né, a planejamento forma financeiro, de... Tá. Um casal que tem o planejamento financeiro lá proporcional, como é que eles pagam? O que eu queria saber, assim, como é que eles fazem a divisão dos investimentos? De quanto De dinheiro quanto vai investir. isso? Porque assim, eu quero investir na minha aposentadoria, por exemplo, quando você falou. Só que o meu marido ganha 5 vezes menos do que eu. Como é que a gente vai separar lá nos potes dos investimentos? Ele vai investir 5 vezes menos? Então, eu acho que o seu plano de investimento para aposentadoria tem que ser individual, porque a gente está falando de longuíssimo prazo, né? Então, a gente não sabe como vai estar a vida do casal, então tem que ser individual. Os planos de investimento para reserva de segurança, aí eu acredito que entre no mesmo método que você escolheu para a sua vida financeira. Então, se a gente faz tudo junto, então a reserva de segurança vai ser toda junta. Se a gente faz separado meio a meio, então cada um faz sua reserva de segurança. Se é proporcional, vai fazer junto, quem ganha mais coloca mais. E se é flexível, que eu acho que é que funciona mais, vocês vão sentar, conversar e definir. A gente vai fazer uma reserva de segurança de 30 mil reais. Legal. Quanto você consegue investir por mês? Consigo investir 500 reais. E você? 800. Tá bom, então cada um vai botar isso. Isso é flexível, baseado na conversa. Então, reserva de segurança sim, a reserva para sua aposentadoria, cada um individualmente. E aí, sonho a sonho, né, projeto a projeto, eu também acho que precisa ser flexível. Pode ser proporcional a você que ganha mais investe mais? Pode, mas com flexibilidade a gente vai conversar sonho a sonho. Então a gente quer comprar um apartamento. Legal, quanto custa? Quando a gente vai comprar? Então quanto a gente tem que juntar por ano? Consequentemente, quanto que a gente tem que juntar por mês? Quanto que você consegue juntar por mês? Você consegue esse valor? Não, não consigo. Eu consigo um pouco mais, então eu vou botar a sua parte. Né? E aí vai fazendo assim. A gente já tem uma grana guardada, como é que a gente vai comprar o apartamento? E aí pode comprar alguém pagando mais, o outro de repente paga um pouco menos. Então depende, eu acho que tem que ser flexível. Eu acho que para investimento tem que ser flexível, mas eu gosto muito da ideia de plano de aposentadoria separado e reserva de segurança separada. É como se fosse a sua base, né, a sua base de segurança da sua vida nos investimentos. É o hoje, a sua reserva de segurança, e é o seu futuro, os seus investimentos. E os sonhos, com flexibilidade, o casal vai fazendo em conjunto. A reserva de segurança a pessoa faz para o casal referente à renda toda assim da casa, ou ela faz a reserva de segurança para mim, pessoal? Então, aí depende da forma como você escolheu conduzir sua vida financeira em casal. Se vocês estão fazendo tudo separado, é para mim. Mas se vocês estão fazendo juntos ou de forma flexível, eu entendo que a reserva de segurança, ela funciona mais se você olhar o casal como uma coisa única. Então, o casal todo mês, ele gasta mais ou menos uns 10 mil. Então, a reserva de segurança desse casal seria uns 60 mil, mais ou menos. Seriam uns 6 meses de gastos mensais. Então, o casal tem que ir guardando dinheiro para criar essa reserva. Aí, qual é a maneira que cada um vai guardar? E depende de quanto que cada um consegue investir. Então, de forma flexível, eles vão conversando. O que eu acho que é importante é fazer investimentos separados.
no total a gente precisa ter 60 mil, mas pode ter 20 mil no seu nome e 40 mil no meu, ou 30 no seu e 30 mil no meu, né? Porque isso torna aquele investimento mais acessível a mim, porque em teoria só quem pode mexer nos meus investimentos sou eu, e não existe investimento de forma conjunta, então teoricamente meu marido não pode resgatar dinheiro do meu investimento, em teoria eu estou dizendo, é lógico que na prática ele conseguiria. Então eu acho que faz mais sentido que os investimentos da reserva de segurança sejam separados, cada um tem uma parte, mas visto de uma forma conjunta, na soma é uma reserva de segurança do casal. Agora, só falando de dinheiro, né? Está até pensando nos investimentos do casal. E quando a gente junta com alguém e a pessoa já vem endividada? Como é que é? Herda? Casa e casa com a dívida do marido, da esposa, do peguete, do crush? Como tudo no casal, eu não acho que tem um certo e um errado. Eu não acho que ninguém é obrigado a herdar nada. Mas isso traz um peso para a vida do casal, tá? Aí também essa situação mostra o quanto é importante a gente conversar sobre dinheiro antes do casamento, para você saber o que você tá levando para casa, né? Qual é o pacote, né? O Kinder Ovo. Então, se a pessoa vem com dívidas, você não sabia, veio, aí isso é a minha visão, tá? É uma visão pessoal. Agora somos uma empresa, somos um empreendimento, estamos juntos, né? Não estamos juntos? Então você está junto com aquela dívida. Eu acho que faz sentido você ajudar, mas esse é o meu prestativo falando alto aqui, né? A gente também já falou sobre o prestativo em outros podcasts, mas nem todo mundo vai pensar assim, mas eu não acho que ninguém tem a obrigação. Juridicamente, você não herda nada, essa dívida não é sua, tá no nome da pessoa, né? Principalmente porque ela já trouxe antes do casamento. Mas aí vai de cada um. Eu acho que agora é um projeto. Você trouxe essa surpresinha para casa. Então, como um projeto, os dois são parceiros, eu acho que eles podem se unir, né, unir forças para resolver aquele problema, porque agora é um problema do casal. Uma das suas seguidoras perguntou isso, mas ela quer saber de você se tem alguma dica para fazer isso separadamente. Como é que ela organiza as despesas da família sem considerar essa despesa, essa dívida do marido? Porque, pelo que eu entendi, ele já tem uma dívida grande. Então, como é que faz? Faz o separado, e aí ele que cuide da dívida dele, nesses métodos de organização financeira? Então, aí a gente vai ter que dar um passo atrás, que é um passo de organização financeira, que eu sempre digo que algumas dívidas não precisam ser priorizadas. E aí isso tem nos meus vídeos sobre dívidas. As pessoas ficam muito preocupadas, tem uma dívida, preciso resolver, e aí não faz mais nada na vida financeira e não resolve a dívida, porque não tem dinheiro para resolver aquela dívida naquela hora. Então o que precisa fazer? Precisa dominar as finanças, precisa criar fotografia financeira, rota financeira, aumentar a receita, muitas vezes começar até a investir e começar uma reserva de quitação da dívida para depois ir negociar essa dívida. Então, eu quis falar sobre isso porque às vezes esse casal está muito preocupado com uma dívida, está brigando, discutindo, não está fazendo nada e não está fazendo o que precisa ser feito, que é dominar as finanças, porque muitas vezes, dependendo da dívida, com o passar do tempo, o credor fica até mais disponível para negociar. Então pode até ser bom você se focar no que é a prioridade, que é dominar as finanças. A dívida vai aguardar, isso é uma estratégia para você adiar o pagamento e depois você vai lá e negocia. Depende da dívida. Mas cheque especial, cartão de crédito e outras dívidas, você pode fazer isso. As que você não pode fazer isso é dívida de condomínio, de financiamento, que tem algum bem como garantia. Porque senão você perde o bem. Então, é um parêntese aqui que eu abri. Agora, considerando que a dívida fosse uma prioridade, né, se é um financiamento, se ela é importante quitar essa dívida agora, foi o que eu disse. Aí é uma opinião pessoal. Eu estou nesse casamento, meu marido tem um problema. Eu vou ajudar o meu marido a resolver o problema. Então, isso virou problema meu. Se eu não quero que isso seja problema meu, eu acho que eu estou tratando com muita individualidade ali aquele empreendimento. E aí, quando eu tiver um problema, eu também não posso querer que alguém me ajude a resolver o meu problema. Mas esse é o meu jeito. Eu acho que se eu estou com alguém e essa pessoa tem um problema, faz parte ali da nossa vida em parceria resolver juntos. É isso. Gente, aproveitem que é dezembro. E aí, junta o marido, junta a esposa. Fazer planos para 2020 juntos. Já é o mote certeiro agora. Vamos organizar o nosso ano que vem pra gente viajar. Ou sei lá, pega o que a pessoa que tá com você mais quer e fala, vamos tornar isso realidade agora em 2020? Eu tenho um jeito, é o seguinte, domine suas finanças. Aí vai, pá. Bota lá para eles verem toda a metodologia, domine suas finanças, e aí vocês têm um motivo para fazer algo juntos. E aí usa a ferramenta Teima, que tá em outro podcast. Tá? O podcast qual mesmo, Lu? Ai, já nem sei. Assiste lá. Aproveita e assiste todos, porque todos têm alguma coisa importante, né? Sabe qual é, Amanda? A ferramenta Teima
A ferramenta Teima foi algum que a gente falou sobre objetivos, como tomar decisões. como tomar decisões, pode Como ser. tomar decisões, O prestador, o prestador aí, o sabotador prestativo é do pensamento paralisante. Quem quer saber se dá match aí, tá de olho no perfis crush, financeiros. assiste o perfil financeiro ou escuta nos podcasts. Então assim, quem quer dominar as finanças, quem quer influenciar o marido ou a esposa, precisa assistir todo esse material, nem tem ordem, né? Muita gente pergunta assim, qual é a ordem que eu assisto? Depende muito de qual é a sua situação financeira. Tem gente que tem dívida, tem gente que não tem gente que está começando a investir. Então vai assistindo todo o material, tem muita coisa legal. Mas, de fato, assim, eu acredito de verdade que todo casal pode ter uma vida financeira muito tranquila e crescente, né? Nunca estável, porque estável é aquela coisa que parou. Mas a vida financeira crescente, realizar seus sonhos. E isso é muito importante para a vida do casal. O problema do casal não é financeiro, não é a falta de dinheiro. É sempre alguma outra coisa que está faltando. E aí a falta de dinheiro torna aquilo mais latente. Então olha com carinho assim, para o seu relacionamento, enxerga direito o que está faltando, porque normalmente está faltando diálogo. Então o que você falou é ótimo, aproveitar esse final de ano para conversar sobre o ano que vem. E aí, quem depois de ter assistido esse podcast, né, no YouTube, dá para deixar comentário, daqui a alguns meses, ou de repente no final do ano que vem, e comentar aqui, contar pra gente como é que foi o ano, né? Exato. Depois de muita conversa em casal. Mais relacionamentos serão salvos pós live de agora com Luciana Fior, nesse podcast, não só o meu, mas de muitas pessoas. Obrigada, Lu. Aproveito para agradecê-la nacionalmente aqui por ter um dia salvado o meu casamento que tinha acabado por 24 horas. Que bom. E eu tenho certeza que outros casais vão ser beneficiados também, de verdade. Obrigada. Que bom, adorei fazer esse podcast romântico aqui hoje, um podcast sobre a vida conjugal de Nina Tavares. Depois de muitos perrengues, conseguimos entrar nos eixos e, claro, também, né? Crescendo, agora tem que crescer. Isso aí, muito bom. Esse foi mais um podcast Bora Dominar. Eu sou Luciana Fior. Eu sou Nina Tavares. E na semana que vem a gente volta no próximo. Bora Dominar. Beijo. Bate aqui. Gente, vamos ver. Teve gente que fez umas perguntas. Sou tão grata a vocês. Obrigada, Aline. Que a gente já tinha respondido no começo. Aí eu acho que dá depois pra voltar. Vai ter reprise. Porque eu vi que tem gente que... o Eduardo tá perguntando se ela vai ficar disponível depois. Vai ficar, Eduardo. Carolina tá dizendo que vai fazer um caderno de finanças. Que bom. Olha, a galera que chegou depois, é que eu falo sempre isso no início. Essa gravação aqui é a gravação do podcast, então a gente depois edita esse material e fica disponível lá no Spotify, no Deezer, então já tem coisa pra caramba lá. Tudo isso que a gente falou aqui dos outros podcasts já tá lá e já tá no YouTube também. E no YouTube, a gente, inclusive, no final do vídeo do YouTube, a gente coloca essa conversa que a gente tem aqui ao vivo no Instagram, meio como bastidores. Então depois assiste lá, semana que vem, quarta-feira que vem, né? Tem esse daqui vai pro ar quarta-feira que vem, né? Quarta que vem. E hoje à noite vai estar no ar também um que é o importante que a gente fez semana passada de chat especial. Sim, tem mudanças de chat especial. Hoje, quarta-feira, 8 da noite, está disponível no YouTube e nas plataformas de áudio. Então, a Leila Santos, Brandão, tá perguntando como seria o Tudo Junto. Eu acho que ela entrou depois e ela não pegou. Assiste no início, vai ficar a reprise aí na live. Se de repente você não conseguir, você assiste na semana que vem no YouTube, tá? Ela tá querendo saber também como é ser a diretora financeira da casa, não entendeu muito bem. Como é? Será que é como é a sensação de ser a diretora financeira da casa? Como é pra você a sua sensação de ser a diretora? É maravilhoso, é assim, meu bem, chega com o meu boy, chega com o meu bem, tá aqui, ó, esse mês você tem isso, ó, tanto, pega, faz o que você quiser. E também não pergunta mais nada. A minha sensação é assim, eu sou muito controladora. E eu domino minhas finanças, e para mim dominar as finanças foi um desafio, e é um marco na minha vida, tanto é que estou aqui sentada nesse sofazinho hoje falando com você. Então, para mim, essa coisa de controlar a vida financeira é gostoso e ao mesmo tempo é assim, tipo, dá que é minha. Então assim, eu fico meio agoniada, eu fico